Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, damos continuidade ao assunto que iniciamos ontem, falando sobre obesidade, síndrome metabólica, cirurgia bariátrica. Não é? Conversamos com o Dr. Luciano Furlaneto, o Dr. Carlos de Lemburg, nos contando sobre o que é a obesidade e a síndrome metabólica, que, na verdade, são doenças. E hoje a gente quer conversar com mais duas integrantes da equipe do SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Paciente Obeso e Metabólico, e o SAL Kids também agora, não é? Que é toda uma grande equipe que faz uma abordagem multidisciplinar das pessoas que têm o problema de obesidade, já lá desde a infância e também a idade madura. Hoje estão conosco aqui a Maria Salete, a Fernanda. Maria Salete é nutricionista, a Fernanda é educadora física. Às vezes a gente olha meio com cara feia para ela, porque a gente tem preguiça de querer, né, fazer as coisas. E com essa aqui também, porque ninguém quer comer coisinhas, não é, sugeridas, né, saudáveis, quer comer a porcaria, mas depois que as pessoas veem os resultados, né, gente, vale muito a pena. A autoestima, a alegria, eu creio, de uma vitória sobre os maus hábitos. Não é, Salete? Tudo bem? Com certeza, com certeza. O nosso objetivo e a nossa proposta é sempre auxiliar o paciente que vem nos procurar a mudar a consciência alimentar, né, a formar novos hábitos, né, a pensar no que comer, no quanto comer e como comer, né? E também para que eles pensem um pouco sobre suas escolhas e o quanto isso reflete no corpo e também no emocional de cada um, né? E isso é uma coisa que se faz, não se faz assim de uma hora para outra, não se muda hábitos de um dia para o outro, leva tempo, por isso que é necessário uma preparação bem especial antes e o acompanhamento, que a gente costuma falar, que deve ser vitalício, com toda a equipe, né? É muito importante, porque as pessoas têm uma resistência a mudanças e também pensam, muitas vezes, que vão ter que mudar de imediato e radicalmente. Quanto à atividade física, também eu creio, não é, Fernanda, que as pessoas, para começar, às vezes é um pouquinho difícil, mas os benefícios, eles já são desde o primeiro dia, o bem-estar. Cansado, mas aquela dorzinha gostosa, né, do dever cumprido. Como é que é isso? Tudo bom? Oi, tudo bem. Com certeza o exercício ele tem que ser considerado uma prioridade no dia a dia, né? Tu tem que organizar a agenda, né? Tal horário eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, né? Qual atividade. Então, ele tem que fazer parte do hábito, né? Eu sempre digo assim, como de manhã tu levanta, escova os dentes, toma um café, né? Tem que entrar o exercício assim na rotina também, né? E ter uma determinada frequência também, né? Não adianta, hoje eu vou fazer 2 horas e aí mês que vem eu faço mais 3 e aí, né? Também não adianta, né? Então tem que ter uma frequência, tem que ter uma dedicação, prioridade, tem que ser considerado prioridade. Pois é, a gente às vezes pergunta para o paciente, né? Faz alguma atividade física? Sim, eu caminho bastante. Mas caminha dentro de casa, vai no mercado, né? Isso é válido ou não? É importante, porém não é o suficiente, né? Então, o nosso corpo ele exige cada vez mais movimento, né? Então, isso a gente tem são 2 conceitos diferenciados, atividade física e exercício físico, né? Atividade física são esses movimentos mesmos que a gente faz no dia a dia que estão se perdendo com a modernidade, né? Com a tecnologia. Né? Muitas vezes a gente não levanta hoje em dia nem para mudar o canal de TV, né? Então, a atividade física são os movimentos gerais, mais ou menos, que a gente faz. O exercício não, é aquilo que tu escolhe, né? Que tu faz uma prática determinada, uma prática organizada, onde tu tem uma frequência. Então, por exemplo, se eu vou sair para caminhar 30 minutos 5 vezes por semana, ok, aí já é um exercício. Agora, eu vou caminhando para o trabalho, eu caminho quando eu tenho vontade, daí já é mais uma atividade física mesmo, né? E tem pessoas que dizem, não, eu caminho todo dia.
10 minutos. Né? A partir de quanto tempo realmente o exercício é efetivo para a queima calórica ou também para um bom condicionamento cardiorrespiratório, por exemplo? Depende da intensidade, depende de cada um, né? Então, por isso que é importante sempre a orientação, né? Então, assim, sair para fazer, né, por conta própria, isso depende muito de cada um, né? Que nem, por exemplo, em relação ao obeso, né? Tem que ter todo um cuidado em relação a isso, assim, né? Tem pessoas que vão, daqui a pouco, queimar um pouco mais, outro um pouco menos, né? Então, tudo depende, por isso que é importante sempre a orientação, né? E agora, deixa eu perguntar também para a Salete. O pessoal sempre quer coisa fácil, né? E chegam no médico pedindo aqueles remedinhos, né? Para acelerar o metabolismo, para ajudar a emagrecer. A gente sabe que o que emagrece não é o remédio, é a mudança, não é? Mas também, antigamente, não se tinha tantas opções. Era uma coisa mais engessada, não tinha muita opção, a pessoa... Mas hoje tem toda uma gama de produtos e eu sempre digo que a nutricionista vai auxiliar dentro daquilo também que a pessoa gosta, combinações de alimentos que são importantes também, não é? Eu creio que isso é uma... eu penso que essa combinação e comer no horário certo determinados alimentos já pode fazer muita diferença. Essa organização, talvez até, né, daquelas coisas que a pessoa come. Sim, é fundamental, né? A gente sempre fala que para seguir uma disciplina, para manter uma rotina alimentar adequada e equilibrada, em primeiro lugar tem que ter a organização e um pouco de conhecimento sobre realmente o que é o mais importante em termos de nutrientes, né? E nós geralmente não falamos em calorias lá no SAL, nós falamos em alimentação adequada, principalmente para o paciente bariátrico, ele vai comer muito menos. Então, esse muito menos tem que ser com a maior qualidade. A qualidade alimentar tem que ser superior. Então, a prioridade na alimentação certa, na quantidade, no como comer, no espaço, um tempo necessário. Eles precisam mastigar muito mais, ter tranquilidade na hora da refeição. Isso é fundamental. E a gente sempre fala assim que o prato equilibrado, completo, ele é composto por carboidratos de boa qualidade, por uma proteína boa, magra, por verduras, frutas, leguminosas, pela hidratação durante o dia, mas não adianta nada fazer um prato equilibrado no almoço e no jantar, nas principais refeições, e durante o dia beliscar o tempo inteiro. Balinhas, chocolate, guloseimas, bolachinhas. E isso o bariátrico pode fazer, porque é pequena quantidade, então ele não se dá conta, e quando findou o dia, ele tem lá muitas calorias vazias que não vão auxiliar na nutrição completa. E isso precisa ser conversado, explicado, reorientado várias vezes. Esse é o nosso propósito sempre, por isso que a gente sempre salienta que tem que ter o acompanhamento para sempre, porque daí o paciente se mantém motivado e nas escolhas corretas. É verdade. Hoje o tempo já está terminando, mas eu tenho certeza que as pessoas que entendem o porquê não podem ou devem comer certos alimentos é fundamental para que haja essa aceitação, porque, como disse uma vez uma paciente minha também, né, dizer que tem que comer fruta, verdura, legume, todo mundo diz, né, mas é a primeira vez que algum médico diz o porquê. Né? Então, fica mais fácil a aceitação. Da mesma forma, a atividade física. Mas, gente, tem muito assunto para conversar com vocês ainda. Eu já quero convidá-las para estar conosco mais uma vez, com mais tempinho, para tirar muitas dúvidas que eu sei que você deve estar querendo saber. Mas elas estão lá no SAL, aguardando por você também, para conversar, bater um papinho, ensinar todas essas coisas, fazer uma avaliação, dar aquela força para você estar sempre bem. Muito obrigada, Fernanda, obrigada, Maria Salete, e a gente volta daqui a pouquinho com você, conversando ainda com mais 2 integrantes do Serviço de Atendimento ao Paciente Obeso e Metabólico. Estamos de volta e agora vamos conversar um pouquinho com a Ellen, que é psicóloga, e o Dr. Roger, que é cirurgião plástico, para saber deles quais são os aspectos psicológicos, emocionais, que envolvem a pessoa
com obesidade e que será submetida a uma cirurgia bariátrica, e também, posteriormente, como é realizado esse trabalho. E o cirurgião plástico, certamente, também ouve muito e dá uma de psicólogo, às vezes eu acho, porque tem que entender as expectativas de uma pessoa quando vem fazer a cirurgia plástica pós cirurgia bariátrica. Então, muito prazer em tê-los conosco, Roger, Ellen. Fala para a gente, Ellen, então, como é que a pessoa chega? Quais são os principais temores, as dúvidas? O que permeia o universo emocional dessas pessoas em geral? Tudo bom? Então, tudo bem. Bom, primeiramente, né, eles chegam com muito medo, principalmente do procedimento, né, da cirurgia em si, né? E aos poucos, porque poucos conhecem todo enfim, o protocolo, tudo que acontece, né, no pré e no pós-operatório da bariátrica. Então, na medida que as consultas vão avançando, né, eles vão descobrindo e vão tendo novas dúvidas, enfim, a respeito do tratamento. Vai chegando perto, vai batendo medinho, porque na hora que pensa assim, não, eu preciso emagrecer, eu vou fazer a bariátrica e eu vou ficar lindo, maravilhoso, ok, vai mudar a vida, né, vai transformar a vida da pessoa, mas na hora de realmente realizar isso, bate realmente um pouquinho de medo, não é? Com certeza, sim. Eles vêm muito numa expectativa de que o corpo vai ter uma transformação muito rápida, né? E a gente vai no acompanhamento desconstruindo isso, né? E no pré, falando das marcas que a obesidade deixa no corpo, né? A maioria deles não tem a dimensão do tamanho que eles têm, né? Então, Pergunto, desculpa interromper, mas eu tive um caso de uma pessoa que realmente ela perdeu 60 quilos e ela ficou com muita pele sobrando e aquilo deu um desespero e ela dizia, eu me gostava mais, gordinha, agora eu estou horrível, né? Então, o pós-operatório, logo a seguir, não é? Pós-operatório recente, enquanto ainda não se submeteu a uma cirurgia plástica, muitos também devem te referir isso, né? Ficar um pouco depressivo com a mudança, com a expectativa de como será depois o resultado, não é? com certeza. Tem uma insatisfação inicial bem grande com a questão das sobras de pele, mas a maioria consegue lidar muito bem com isso, né? E a gente vai colocando assim para eles que, claro, todas as escolhas que a gente vai fazendo na vida, né, tem as consequências, né? Nem tudo, a gente não pode ter tudo. Então, bom, é uma escolha, né? Ou continua obeso ou tem as peles. A mesma questão se coloca para a comida, né? Bom, vai continuar, né, comendo como antes ou, né, vai fazer uma mudança e vai voltar a fazer coisas que não consegue, né, quando estava obeso. Mas quanto a isso, a gente sabe que a satisfação, a qualidade de vida depois é tão melhor que as pessoas realmente ficam muito felizes. Mas também porque a questão da pele e outros detalhezinhos mais, não é? Eles sabem que tem na equipe o Dr. Roger, que vai dar um jeitinho, não é, Roger? Tudo bem? Bom, a cirurgia plástica ela entra já mais numa fase mais adiantada, né? O paciente ele é muito bem preparado antes de fazer a cirurgia bariátrica. Ele tem que ter um entendimento do que é a doença dele, né? Que ele está tratando uma doença que não tem cura. A cirurgia vai dar um controle da doença dele. E quando ele chega até mim, já passou por um processo longo de pré, trans, pós, com as diversas áreas de tratamento. E aí, muitas vezes, quando eles vêm para mim, eles não têm este medo da cirurgia bariátrica, assim, aquele pavor, mas eles têm uma sensação muito grande de responsabilidade na escolha que eles estão fazendo por fazer a cirurgia plástica. Que eu sempre digo para eles, quando eles vão fazer a bariátrica, depois que eles passam pelo pré-operatório, pela equipe, eles têm o entendimento de que eles têm que se submeter àquele procedimento. Ou eles vão enfrentar a obesidade de frente, ou eles vão acabar sendo prejudicados pela obesidade. Quando chega a hora de fazer a plástica, é diferente. Ele pode viver o resto da vida com as sobras de pele, se ele souber lidar com isso,
ou ele opta, opção própria, consciente, de fazer a plástica. Então, ele se sente mais responsável pelo procedimento que vai ser feito. Bem, esses dias eu recebi uma pergunta, né, de uma paciente que perguntou, ela tem 1,60 m, mais ou menos, né, e ela já emagreceu uns 20 quilos. E ela perguntou para mim, qual é o peso que eu já posso operar, fazer a cirurgia plástica, tirar as sobras de pele? 70 quilos? Né? Aí, claro, que envolve vários fatores, mas tem pessoas que fazem essa expectativa. Né? Então, não existe, é de pessoa a pessoa, de biotipo a biotipo, e como está depois, não é, Rogério? Sim, isso é muito importante entender. Né? Quando tu pega um paciente obeso, ou ele pode ser um super obeso, ele pode ter 100 quilos, pode ter 200 quilos, né? Existe um limite do que a cirurgia bariátrica vai poder dar de perda de peso. Ele pode ser um super obeso, ter 160 quilos e vir para mim com 100 quilos para eu operar ele. Esse foi o limite que a cirurgia deu, de perda de peso. Aí eu tenho que optar, ou eu vou tratar esse paciente com este peso que ele está, assumindo os riscos, discutindo com o paciente todos os riscos, ou ele fica abandonado, né? E tem aqueles pacientes que não, são um paciente, um MC de 40, 42, fica muito bem. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E uma transformação completa assim no corpo do paciente. É verdade, porque até eu creio que os mais jovens, até uma faixa etária de 40 anos, quem sabe a pele ela vai se adaptando de novo, né? Mas voltando à psicóloga, eu creio que também tem essa imagem que a gente falou antes. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Meu olho é castanho. E uma época, né, eu estava gravando numa ótica e eu ganhei de presente lentes verdes coloridas, né? Tu gosta da azul, da verde? Eu disse, verde. E eu comecei a usar a lente verde. Me olhei no espelho e me achei linda com a lente verde. Só que eu não consegui ficar, porque não era eu. Não era eu, aquela pessoa não era eu, era outra pessoa. Né? Então, chega a ter assim, casos, eu creio que a maioria fica muito feliz, mas chega a ter algum caso assim, mais sério de falta de identidade depois da transformação, ou é raro? É muito raro, assim. O que acontece é que, geralmente, eles demoram em torno de 1 ano para conseguir se reconhecer com a perda de peso. Né? Mesmo perdendo 40, 50 quilos, eles ainda se sentem, né, com aquele peso todo, né? Sim, a obesidade saiu deles, mas eles ainda estão na obesidade. Isso. Então, o que a gente vai falar muito, assim, é dessa construção da imagem corporal, né? Que não passa só por aquilo que a gente enxerga, mas principalmente por todas as marcas e vivências que se teve. Então, e sempre vai acontecer um estranhamento, né? Assim como antes, né, eles não imaginavam que estavam com aquele peso, e muitos relatam assim que não se reconhecem nas fotos, né, obesos. Depois também não se reconhecem quando emagrecem, né? Então sempre vai ter uma disparidade aí entre a realidade e a forma como eles se sentem, né? Mas passado um tempinho, pela psicóloga, pelo cirurgião plástico, né, vem só alegria. Isso a gente viu na festa dos 15 anos, né, de vocês, que tinha muitas pessoas lá e muito felizes, né, e a família também. Então, nesse finalzinho, né, de entrevista, eu ainda gostaria de pedir para o Dr. Rogério deixar aqui uma mensagem, uma dica, o que você diria assim para as pessoas que nos assistem, que estão pensando em fazer a bariátrica ou querendo, né, se colocar em dia. Daqui a pouco não é só a pele, daí já querem fazer uns retoques aí, hein, Rogério? Procedimentos a gente faz da cabeça aos pés. Tudo que possa se imaginar a gente faz ali no SAL, né, de estética, de plástica também. Mas o que eu tenho para dizer é que os pacientes têm que ter paciência, deixar baixar a poeira, pensar com calma, não fazer nada assim muito de repente, né? E sempre com muito critério, né? Às vezes o sonho de um paciente assim pós-bariátrico é ele deitar na mesa de cirurgia e fazer todas as áreas possíveis, todas as cirurgias e ele sair pronto, né? Sim. Isso é uma coisa que não deve ser feita. Tem que ser área por área, vendo o risco que tem, e o segredo é ter paciência, calma e confiar no médico dele. Então,
Por isso existe, né, toda essa equipe aí para estar dirimindo todas essas dúvidas e levar a pessoa tranquila para a cirurgia, sair tranquila e ao longo do tempo aí ser outra pessoa, não é? Mas muito melhor, mais saudável, com maior longevidade e, né, com uma nova identidade, sim, eu creio, não é? Mas sem deixar o resto para trás, não é, Ellen? Uhum. Sim, isso a gente vai trabalhando muito a importância, né, de valorizar, né, aquilo que já se viveu para não recorrer nos mesmos erros, né? E que bom, o principal é a pessoa estar aberta, quando chega no SAL, estar aberta às mudanças que estão por vir, né? Não é fácil, mas tem toda uma acolhida da equipe, né, para dar o suporte para essa mudança toda, né? Então, o principal seria isso. Assim. Então, Ellen, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada, Roger. E assim nós vamos encerrando com chave de ouro aí o programa de hoje. Amanhã, se você não pegou na íntegra, assista às 10 horas da manhã, nas reprises, ou então acesse o YouTube posteriormente, onde você terá tudo lá para ouvir quantas vezes precisar, enviar para os amigos, para as pessoas do seu entorno que têm dúvidas ou que você quer ajudar, não é? Então, obrigada a todos e a gente volta amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá!